Sejam bem-vindos, bem-vindas. Esse é o podcast Farol da Baixada, um programa do Sindicato dos Bancários de Santos e região, que provavelmente você já conhece. Dá o like, compartilha, se inscreve no canal, ajuda a gente a divulgar programas de qualidade. Olha, hoje nós vamos falar sobre a saúde mental da mulher. E para isso temos uma convidada especialíssima, a Natasha Capozzi. É médica, psiquiatra, professora da faculdade do ABC, Federal do ABC. Faculdade de Medicina do ABC. Faculdade de Medicina do ABC, é isso aí. Tem pós-graduação em Medicina Integrativa, faz parte da rede de médicos populares e muito mais coisa, né, Natasha? Obrigada, viu, por ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite, espero poder contribuir aí, né, com essa discussão tão importante. Com certeza. E também a Aurélia Rios, que é psicóloga social, também um currículo imenso, né, Aurélia? E conselheira municipal de saúde. Bom, tudo bem? Tudo bem. Mais uma vez agradeço o convite e que possamos aí colaborar com uma temática de suma importância, urgente e emergente, e vamos seguindo para ver que nós podemos aí colaborar com as informações. Com certeza vai ser um ótimo programa. Natasha, assim, para começar, você é psiquiatra, né? Quem procura um psiquiatra, uma psiquiatra? Bom, acho que saúde mental é um tema que ainda é muito estigmatizado, né? E a psiquiatria tem a sua parcela de responsabilidade nisso, já que por muito tempo ela foi utilizada como forma de controle social, né? Inclusive, falando aí de saúde mental das mulheres, a gente precisa pensar que na história as mulheres já foram internadas em manicômios simplesmente por serem mulheres autônomas, né? Então, uma mulher que se maquiava, uma mulher que falava o que pensava, uma mulher que queria namorar, ela podia ser internada num manicômio simplesmente por ser quem ela era. Então, eu acho que a história da psiquiatria contribui para esse estigma que a gente tem. Porém, as coisas mudaram, né? E eu acho que hoje a gente tem uma busca por saúde mental, as pessoas têm buscado esse tema. É algo que elas se importam. Como é que eu cuido da minha saúde mental? E eu acho que quem busca o psiquiatra é aquela pessoa que está num sofrimento psíquico intenso, com prejuízo, né, na sua vida, porque sofrer, todos sofremos, né? Mas a própria OMS define a saúde mental como um bem-estar biopsicossocial, em que você tem condições de elaborar os estresses da vida diária. E às vezes chega um momento que a gente não tem essa condição, que a gente está num sofrimento tão intenso que a gente não consegue lidar com eventos da vida, que a gente está sintomático, que a gente está deprimido, que a gente está ansioso de forma intensa. Eu acho que é esse momento que se procura um atendimento médico, né? A psiquiatria é uma especialidade da medicina, e a pessoa vai buscar quando ela está nesse processo de sofrimento com prejuízo na sua vida, né, com prejuízos na sua vida diária. Uhum. E você acha que aumentou o número de pessoas que buscam, que têm esse sofrimento psíquico? Não sei dizer se o sofrimento aumentou, mas a busca sim, porque acho que hoje as pessoas se sentem um pouco mais à vontade para buscar, né? As mulheres buscam mais do que os homens. Tenho pacientes homens, mas tenho muito mais pacientes mulheres. Isso é uma coisa que a gente vê, né, no dia a dia da clínica. Mas eu acho que as pessoas estão buscando mais, até porque esse tema bem-estar, que também é um tema delicado, né, porque passa às vezes por uma coisa meio produtiva, né, de um excesso de produzir bem-estar de uma forma individual, que também pode gerar questionamentos, mas acho que é um tema que está em voga aí, né? As pessoas estão se preocupando um pouco mais com a saúde mental. Uhum. E quais os motivos que levam as pessoas, as mulheres, por exemplo,
a buscarem? É diferente dos motivos dos homens? Você consegue identificar isso? A gente tem dados, né? Alguns dados que eu vou usar de uma pesquisa bem recente, de uma ONG chamada Think Olga, que foi feita com mais de 1.000 mulheres no Brasil inteiro, então em diferentes regiões, mulheres de diferentes classes sociais, de diferentes raças, para tentar ter um perfil mesmo da mulher no Brasil. Então, alguns dados que eu vou trazer aqui são deles, alguns do IBGE. Depois posso deixar essas fontes, se vocês quiserem colocar na descrição do vídeo. Mas todos os dados têm fonte. Acho que isso é importante hoje em dia, em tempos de fake news. Tempos de... Né? A gente referenciar a nossa fonte. Então, assim, a gente tem que as mulheres são mais ansiosas e mais deprimidas. Então, dentro dos diagnósticos de ansiedade, 67% das pessoas com diagnóstico de transtorno de ansiedade são mulheres. De transtornos depressivos também, 67% são mulheres. E esse dado se inverte no transtorno por uso de substância. Então, os homens têm mais transtornos de abuso de álcool ou drogas, mas ansiedade e depressão prevalece as mulheres. Então, acho que eles acabam indo por esse lado, né? Talvez por isso as mulheres procurem mais uma alternativa psiquiatra, né, ou médica, e os homens acabam primeiro indo para o álcool, para qualquer outra. E não deixa de ser, né, uma forma que as pessoas tentam, muitas vezes, não é só por isso que elas utilizam substância, mas também não deixa de ser uma forma de aliviar o sofrimento. Sim, né? Sim, sem dúvida. O que você acha, Aurélia? De suma importância esta abordagem. E, acima de qualquer contexto, pensarmos o triplé que existe nessa sociedade, que nós temos uma sociedade estrutural, estruturante, com base no racismo, no capitalismo e no machismo. Então, o contexto de adoecimento da população feminina, ela se dá neste contexto, onde os homens, o tempo todo, eles são orientados, eles são conduzidos culturalmente, socialmente, para que sejam o controle da sociedade, né? Quando eu sou mãe de uma mulher, então eu lembro quando a minha filha era criança que eu ia em lojas de brinquedo, então na parte feminina da menina sempre tem a bonequinha, o carrinho, o prato, as panelinhas, e dos meninos temos o quê? Avião, navio, as munições, as espadas. Então ali você já começa a perceber o quanto essa sociedade ela vai determinando os papéis, tanto desse lado feminino quanto masculino. Entretanto, o quanto a nossa sociedade ela é matriarcal, porque o cuidado ele está voltado o tempo todo para nós mulheres. Então, essa busca de cuidado, como a Natasha trouxe no campo da psiquiatria, se dá também na psicologia. E o quanto também é importante que essas ciências da saúde sejam integradas num contexto interdisciplinar. Porque você, quando busca olhar para si, você está buscando todo um contexto da sociedade no seu envolto. E aí é muito importante nós destacarmos que quaisquer condições de sofrimentos psíquicos, eles estão atrelados, sim, ao contexto do machismo, ao contexto do capitalismo e também do racismo. É isso que eu ia perguntar para você, Natasha. Essa pressão, você acha que a pressão que a mulher sofre na sociedade ainda é maior do que a que o homem sofre, né? A mulher sai para o trabalho e ainda tem que dar conta, não superamos isso. Sim. A Aurélia estava falando e me lembrou de uma frase que eu gosto muito da psicóloga Valesca Casanello, que ela fala, os homens são ensinados a amar muitas coisas e as mulheres são ensinadas a amar os homens. Né? Então, é isso, assim, a mulher, ela, desde o início, ela aprende coisas de cuidado, vou cuidar da bonequinha, vou cuidar da casa, ela não aprende diversas paixões, né? E nessa pesquisa mesmo, nessa pesquisa mesmo que eu mencionei, elas perguntam, né, quais são as principais causas de sofrimento psíquico para vocês? A primeira que aparece é trabalho e renda, né? Mulheres empobrecidas, e ela traz um termo, feminização da pobreza.
ela traz um dado de que, isso é um dado da ONU, 70% das pessoas em situação de pobreza no mundo são mulheres. Então, as mulheres nessa pesquisa apontam que a insegurança, né? É difícil você ter saúde mental se você não sabe se você vai conseguir pagar suas contas. Sim. E a dos homens não é essa a principal causa? Não tenho esse dado, Tá. né, Se é diferente, se existe né? essa pesquisa, assim, né? Se foi perguntado aos homens o que mais te traz sofrimento psíquico, isso, né, foi nessa pesquisa foi perguntado para as mulheres. E, em primeiro lugar, ficou essa insegurança em relação à vida financeira. E a gente sabe que isso é real, as mulheres ganham menos para exercer o mesmo trabalho, né? As mulheres têm um risco de desemprego, as mulheres... Então, essa insegurança financeira é um motivo de adoecimento psíquico. E, em segundo lugar, a sobrecarga de cuidado, que elas apontavam, né? Como segundo motivo de sofrimento psíquico, a sobrecarga de cuidado. A mulher, ela muitas vezes cuida sozinha do filho, muitas vezes mesmo. A gente estava vindo no caminho, né, conversando até de histórias de pacientes, assim, como sempre a gente recebe pessoas que tiveram filho e cuidam sozinho do filho e o marido não ajuda, né? Porque, entre aspas, esse ajuda, porque não é ajudar, é fazer a sua parte. Mas essa mulher trabalha fora. Ela não é, muitas vezes, mãe exclusiva, né? Ela trabalha fora, ela Sim. chega em casa, ela cuida da casa, ela cuida do filho, o filho acorda de madrugada, ela levanta, ela sai mais cedo do trabalho para deixar o filho, muitas vezes na casa de outra mulher, que é a sogra ou é a avó, né? Ou, às vezes, na creche, quando tem condições. Então, essa sobrecarga de cuidado, que não é só com o filho, né? A mulher também é aquela que cuida do pai idoso, é aquela que cuida da avó, é aquela que cuida de alguém que sofreu um acidente, é aquela que cuida, inclusive, do homem. Quando ele deixa de buscar cuidados médicos, né? Quando ele procura menos, inclusive, no âmbito da saúde mental, mas também em outras áreas da medicina, o homem busca menos esse cuidado. E aí ele adoece, ele sobrecarrega a mulher, porque é ela que vai cuidar dele. Sim. Isso quando tem um companheiro, né? Porque a gente tem um percentual grande de mulheres que têm filhos, têm família, sem o companheiro. Mães solos, né? Essas são as mais sobrecarregadas. Tanto E as do que ponto ganham de vista menos. financeiro, exato, Isso. né? Quanto do ponto de vista de responsabilidade. Mas, por exemplo, a gente vai num hospital, hoje eu não trabalho mais nesse âmbito hospitalar, mas, né, ao longo da formação e do início da carreira de medicina, você passa muito tempo no hospital. É muito comum você ver as mulheres acompanhando os homens que estão internados. E é muito comum você ver as mulheres sozinhas. Elas, muitas vezes, não são acompanhadas dos seus maridos, dos seus companheiros, quando elas adoecem. Sim. Inclusive, é comum histórias do marido se separar quando a mulher adoece. Abandonar, né? Abandonar. É verdade. E a gente percebe, quando tem que faltar ao trabalho, a mulher falta ao trabalho porque tem algum problema com algum membro da família. Ela falta, mas ele não falta, né? Então, essa sobrecarga que ainda está nas costas das mulheres, e aí tem um recorte de raça, né, que você estava falando, porque as que menos ganham, a base da pirâmide, são as mulheres negras. Elas chegam, eu estava vendo, já faz um tempo, chegavam a ganhar nem $1, $2 por dia, né, que é pouquíssimo. Pouquíssimo. E aí tem os filhos. Então, agora, essas pessoas que estão na base da pirâmide, essas mais vulneráveis, você acha que elas procuram um atendimento psiquiátrico? Elas procuram uma saúde mental ou elas nem isso têm condição de fazer? Eu acho que bom, se a gente pensar num contexto de consultório, realmente eu tenho menos pacientes mulheres negras, e isso não significa que elas sofrem menos, né? Não sei se a Aurélia tem, eu não tenho esse dado, né, de estatístico para poder falar, mas eu acredito que elas sofrem, e às vezes até o serviço de saúde muitas vezes é preconceituoso, né? A gente tem dados, por exemplo, de que mulheres recebem mais prescrições medicamentosas em doses mais altas do que os homens.
Talvez, assim, olhando esse sofrimento da mulher como algo exagerado, sabe? Então, quando uma mulher negra chega no serviço de saúde, muitas vezes ela vai sofrer preconceito. Se ela for uma mulher negra trans, ela vai sofrer ainda mais preconceito. A gente teve um encontro a semana passada de um movimento, que é o Movimento Saúde da Gente, se as pessoas quiserem, inclusive, seguir no Instagram, um movimento social de organização da saúde aqui da Baixada Santista. E a gente teve uma mulher trans, uma mulher negra trans, a Lohane, falando, e ela falou, é muito difícil eu ir num serviço de saúde. Começando que, por lei, eles têm que me chamar de ela, mas só se eu andar com uma placa ou tatuar na minha testa, me chame de ela, porque parece que, propositalmente, as pessoas não me chamam pelo meu nome social, embora ela pareça uma mulher, ela tem um corpo de mulher, ela parece uma mulher, mas as pessoas insistem em chamá-la de ele, ou do nome, né, de registro. E ela falou isso aos prantos, ela não falou isso, né, numa boa. E a gente sentiu aquela dor dela quando ela estava expondo esse sofrimento. E ela falou, isso me adoece. Às vezes eu tenho vontade de morrer por isso. Claro. Então, acho que uma coisa que a gente pode pensar é essa dificuldade do acesso dessa mulher negra ao serviço de saúde, o medo do preconceito, o como ela vai ser tratada quando ela chega no serviço de saúde, que muitas vezes isso faz com que a pessoa nem vá. A gente sabe que, de forma geral, as mulheres negras, ou as pessoas negras, têm menos acesso à saúde do que as pessoas brancas. Isso em qualquer área da saúde, né? Não só na saúde mental. E aí, acho que a gente tem que pensar tanto do ponto de vista econômico, né? É um dia de trabalho a menos, eu vou me deslocar. Eu moro na periferia, talvez o serviço de saúde seja mais longe, eu tenho que me deslocar mais, eu tenho que ter dinheiro para passagem, que às vezes eu não tenho esse dinheiro. Eu tenho que ter alguém para ficar com meu filho, porque às vezes não tem ninguém para ficar com meu filho. Né? Então, quais são essas variáveis que levam essa pessoa negra a acessar menos os serviços de saúde? Mas isso é um fato, isso é um dado. As pessoas negras acessam menos. Sim, a gente só não tem, talvez, não saiba estatisticamente, números, né, os números, mas é um fato. Porque, inclusive, para deixar de... A pessoa que faz um bico ou trabalha, vai deixar de ganhar aquele trocado para colocar uma comida na mesa por algo que ela talvez nem acredite que tenha solução, né? E às vezes acha que é a culpa dela, né? E acho que isso é uma das perversidades do capitalismo, que é, né, do ideário neoliberal, né? Nem tanto do ponto de vista agora econômico falando, mas do ponto de vista cultural, né? O neoliberalismo, ele coloca tudo para o indivíduo. É você que tem que se esforçar. Se você adoeceu, você errou em algum momento. O que você fez de errado? Qual é a minha culpa? E, assim, a gente tem essa discussão, né, na saúde mental, de um ponto de vista, o cuidado para o excesso de medicalização, mas no Brasil a gente não tem excesso de medicalização, a gente tem falta. A gente tem pessoas com diagnóstico de transtornos psiquiátricos que deveriam estar recebendo medicamento e não estão, porque não acessam esse serviço. Ah, porque não acessam. Porque não acessam, ou por estigma, ou por dificuldade, né? A psicologia é ainda mais difícil, porque o SUS tem uma dificuldade ainda maior do que de psiquiatra de oferecer psicoterapia individual. Então, é muito difícil a pessoa acessar esse cuidado. Então, a gente não tem a gente pode ter um excesso de medicalização, talvez, nas classes altas. E aí é um desafio da psiquiatria, né? Identificar se aquele sofrimento é um sofrimento da vida e que vai passar, vou chorar, vou ficar mal alguns dias, algumas semanas, estou sofrendo, mas faz parte da vida, não é uma depressão, é só uma dor. E não, o cuidado merece cuidado, deve ser cuidado, mas o cuidado não é um remédio. E quando é, de fato, um diagnóstico que deve ser cuidado com medicamento. Tem uma questão muito significativa no que vocês estão abordando, porque precisamos olhar a política nacional da saúde integral da população negra. O Sistema Único de Saúde tem como a maioria da população usuária, 98%, é a população negra.
E conforme o que você muito bem colocou, Natasha, existe um racismo estrutural dentro do próprio sistema de saúde. Eu não estou dizendo dentro do Sistema Único de Saúde. Eu estou dizendo dentro das ciências da saúde. Enquanto nós tivermos universidades com seus conteúdos programáticos, aonde a Política Nacional da Saúde Integral da População Negra não faz parte desse currículo, nós não iremos formar profissionais que tenham esse olhar. A população negra, quando ela busca o serviço, infelizmente, ela está em precárias condições, mas trazer esse contexto para nós, mulheres negras, é falar o quanto as mulheres negras ela é a base da sociedade, porque ela é, de fato, o corpo que estrutura essa sociedade. Temos uma frase que a maioria das pessoas conhece da Angela Davis, quando ela esteve no Brasil, que ela diz, quando uma mulher negra se move, muitas outras estão em conjunto. Por quê? A sobrecarga do trabalho, a autonomia, o protagonismo, a emancipação das mulheres, ela se dá com as mulheres negras. E esse é um dos motivos que o feminismo negro ele precisa ser pautado. Porque enquanto nós estamos falando de 4 séculos que nós carregamos a raiz escravocrata, e isso ela vem permeada desse sofrimento, mas no contexto particular, né, no consultório particular, de fato, a hegemonia de procura do serviço é da população branca. E eu costumo, inclusive, dizer, né, atualmente eu estou como supervisora de alguns profissionais da psicologia, que eu costumo dizer, nós temos que ter um diferencial de escuta, da escuta do sofrimento privilegiado, meritocrático, e do sofrimento que vem carregado com essa raiz socioeconômica, que eu bem coloquei aqui, que é a exploração da força de trabalho, que é a hegemonia dos homens sobre os corpos femininos, e, ao mesmo tempo, o quanto nós somos moldadas a estar o tempo todo dando crédito a quem nos oprime. E é uma linha muito tênue quando você também, de oprimido ou oprimida, você passa a ser uma opressora e uma opressora. Por que eu estou dizendo isso? Pensando na temática desse encontro, eu me baseei nesse livro, né, que é a Saúde Mental e Racismo Brasileira, que são narrativas de trabalhadoras e trabalhadores da atenção básica. E que depois eu deixo aqui, Eneida, para vocês fazerem essa divulgação, porque essa obra ela traz as experiências profissionais e o quanto o recorte do racismo ele precisa ser visto. Porque enquanto nós tivermos uma sociedade, por mais que tenhamos, conforme a Natasha trouxe, esses cuidados integrativos, essa proposta de olhar o sofrimento a partir desse viés sócio-histórico, cultural e econômico, nós estamos falando de uma saúde onde a ocidentalização ela está presente. O que eu quero dizer com isso? Nós ainda importamos as teorias, nós ainda temos o olhar de uma medicina eurocentrada. Quando foi colocado aqui, se a mulher negra ela procura ou não serviço, nós temos que falar das mulheres negras que plantam suas ervas medicinais, nós temos que falar das benzedeiras, nós temos que falar das mães de santas, as yalorixás, que o tempo todo, na história da nossa sociedade, ela está com cuidado. Aqui em Santos mesmo, em algumas comunidades onde eu atuo, só para vocês terem uma ideia, tem parteiras. Porque na madrugada, em determinados horários inacessíveis com o transporte público, são as parteiras que fazem os partos das mulheres. E nós precisamos trazer essas parteiras para dentro dos serviços públicos, porque elas têm muito que nos ajudar e nos ensinar. Então, eu tenho sempre um certo cuidado em olhar o sofrimento psíquico da população negra, não no sentido da busca de um cuidado onde a minha doença está presente, mas na busca de um cuidado onde muitas vezes eu não sou vista. Então, nós temos que olhar, por exemplo, recentemente nós passamos por mais um genocídio aqui na nossa Baixada Santista, e que ficou muito nítido, né, que enquanto a Orla e o centro estavam em festa carnavalesca, nós estávamos com uma comunidade sendo o tempo todo invadidas e corpos pretos sendo mortos. E o sofrimento dessas mulheres, dessas mães, dessas companheiras? Como que o serviço de saúde, durante todo esse processo, foi acolhedor? E é importante, inclusive, Neida, trazer esses trabalhadores que ficaram na linha de frente. Eu tive acesso a alguns contatos,
nas comunidades e também de trabalhadores, porque isso vem para mim, né? Porque como eu atuo no campo da saúde mental comunitária, a escuta que se tem eu não sei nem se é mais medo que eu estou sentindo. Eu não sei mais o que eu estou sentindo, porque o meu corpo ele está permeado de um sofrimento que muitas vezes eu estou perdendo totalmente o sentido da minha própria vida. Uhum. Então, quando a gente fala da saúde mental, nós temos que fazer esse recorte o tempo todo. E, por conta disso, dessa dificuldade de acesso às psicoterapia, e eu concordo com a Natasha, o Sistema Único de Saúde precisa começar a olhar para isso. Aqui em Santos, eu com uma outra psicóloga, a Nicole, eu sempre a referencio, nós criamos o coletivo GIMA, onde hoje nós temos quase 40 profissionais de psicologia da população negra que nós atendemos pessoas com valor acessível. E aí você começa a ver a sobrecarga, porque a maioria dessas pessoas hoje nem tem mais disponibilidade de agenda. Então, nós estamos tentando buscar outros profissionais de psicologia que abram seus espaços clínicos particulares por uma porcentagem para poder acolher essa população que não tem condições socioeconômicas. Porque o sistema de saúde não consegue dar vazão, né? Nem um pouco. E também, às vezes, até a credibilidade dela chegar lá e, como você estava falando, ser atendida ou ser... não ridicularizada, mas ter um atendimento que não está à altura do que ela necessita. Então, você também tem pós-graduação em medicina integrativa, né? Eu queria que você falasse. E essa busca do sistema de saúde, de utilização de outras técnicas não medicamentosas, ou paralelamente, de que maneira ajuda... E como é a disponibilidade dessas técnicas para esse povo todo? Eu acho que o SUS está avançando nessa proposta, ele está incluindo práticas integrativas, né, dentro dos serviços oferecidos. É uma área ainda recente, embora desde a década de 70 se estude isso mais academicamente. A ideia não é ser uma medicina, então quando a gente vai ver... a definição, né, da medicina integrativa e complementar é ser uma medicina complementar e não uma medicina alternativa, como às vezes as pessoas se confundem, né? Então, eu vou usar uma fitoterapia no lugar de um medicamento? Eventualmente, sim. Talvez uma ansiedade leve a gente possa tratar com uma valeriana, que é uma fitoterapia, e ok, não precisa entrar com um ansiolítico. Mas, às vezes, não. Às vezes, eu vou usar ela como um complemento. Eu vou tratar com um ansiolítico mais uma valeriana. Ou eu vou propor técnicas que têm sido cada vez mais estudadas, com mais evidências de mindfulness, de meditação. Vou substituir, vou deixar de fazer a psicoterapia, eu vou deixar de fazer o tratamento medicamentoso porque eu vou fazer meditação? Não. Não temos evidências para isso, pelo menos até o momento. Mas eu tenho evidências de que você vai ter uma resposta melhor em determinado público se ele acessar esse tipo de terapia, né? E isso é importante também nesses dois sentidos, né? Há muito preconceito ainda nos cuidados em saúde mental. Então, às vezes, as pessoas vão buscar um monte de coisa alternativa e vão deixar de receber o cuidado com melhor evidência, né? Então, eu vejo as práticas integrativas como práticas complementares e fico muito feliz que o SUS possa oferecer isso. E acredito que essa educação também da população, né, para entender o que é isso, como funciona e de que forma utilizar, também é importante. Eu acho que a gente estava falando de, assim, eu acho que uma coisa bastante importante é que enquanto a gente não superar o capitalismo, o machismo, o racismo, tudo que vem, porque o capitalismo sabe que se apropria de tudo isso, né? Ele vai explorando isso para ter mais lucro. É uma luta grande que a gente tem pela frente, né? Mas, assim, a raiz do problema tem que ser atacado. E eu acho que essa percepção que as pessoas têm que ter, não que ela sozinha vá superar, né? Mas de conjunto, né? Enquanto sociedade. Enquanto a gente não superar esses
400 anos de escravidão. E já foi a escravidão. E por que ainda tem essa desigualdade toda? Porque pouca coisa está sendo efetivamente feita, ou o que está sendo feito não é o suficiente para a gente superar essa desigualdade. É difícil, porque a pessoa branca, ela, muitas vezes, ela não entende o racismo, né? Ela fala, mas eu sou branco e eu sofro também. Sim, você sofre, mas a cor da sua pele não torna o seu sofrimento mais difícil. E as pessoas tendem a não entender isso. A medicina, ela é uma profissão majoritariamente branca. Né? E se a gente tem metade da população negra, por que a gente não tem metade de uma classe de estudantes de medicina negros? É importante a gente entender isso. As pessoas têm a mesma capacidade cognitiva. Por que elas não têm o mesmo acesso? Alguma coisa na estrutura da sociedade está impedindo o acesso. Na minha sala, eu acho que tinha 1 ou 2 pessoas de 100 negras. E isso porque eu peguei a época que a gente tinha o ProUni, que facilitou um pouco o acesso. Então, como é que essa medicina não vai ser racista? É uma medicina branca, pensada por brancos, executada por brancos, e que ainda não tem isso que a Aurélia falou, o cuidado de se levar essa discussão. Tudo bem, a classe é majoritariamente branca, mas essa pessoa branca, ela pode entender isso. Então, eu vou levar essa discussão para dentro da universidade. Mas também não tem o currículo, né, que você falou, não tem esse olhar, não é discutido. Exato, na não faculdade, é discutido. então. E a Natasha bem trouxe a questão do ProUni, nós estamos falando das ações afirmativas. Nós estamos falando de uma reparação histórica, nós estamos falando de cotas. As pessoas têm uma discussão sobre isso, eu costumo sempre dizer, antes de ser psicóloga, eu fui professora. Então, eu tinha sempre o cuidado de mostrar para esse corpo discente que a primeira lei de cota foi a lei do boi. E nós estamos falando de uma época colonial no nosso Brasil, onde quem tinha acesso à escola, à universidade, era filho de quem tinha terra. Ou melhor, quem explorou, né? Quem invadiu as terras brasileiras. E nós só tivemos as ações afirmativas no primeiro governo democrático, que foi no primeiro governo Lula. E mesmo assim, a Lei 11.645, ela não é pautada dentro das universidades. E eu vou já aproveitar também aqui, Neida, no programa, divulgar a Conferência Municipal de Saúde. Nós estamos em fase das pré-conferências, inclusive agora na terça-feira, nós teremos 2 pré-conferências. E depois eu passo também as informações para estar na descrição aqui desse vídeo, que vai ser, pela primeira vez, a Política Nacional da Saúde Integral da População Negra dentro do Conselho Municipal. Agora vai ser ali na Rua São Paulo, eu não tenho o número, mas é naquele espaço Darcy Ribeiro, da SEDUC, ao lado da UPA Central, que vai ser a pré-conferência do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Promoção da Igualdade Racial e da Diversidade Sexual. Então, pela primeira vez, nós estaremos fazendo pré-conferências em 2 importantes conselhos, onde todas essas pautas que a Natasha está trazendo aqui com muita evidência serão colocadas, porque nós precisamos também começar a problematizar a heteronormatividade da nossa sociedade. Porque esses corpos que se encontram nessa diversidade são corpos que vão adoecendo por conta de uma normativa, de um protocolo onde a regra está posta. E quem está fora da regra é considerado adoecimento. Quando ela trouxe a questão manicomial, a quantidade de mulheres negras e de outras raças presente por conta de um machismo atrelado ao seu próprio corpo. E que isso ainda se reflete dentro dos serviços psicossociais. As pessoas falam assim, como que você consegue visualizar os dados? Eu falei, faz o exercício da metodologia da observação participante. Frequenta, visita uma unidade de serviço público, porque é público, você pode entrar e observa dentro do serviço de saúde mental quais são os corpos de usuários que se encontram. 98% da população negra. E aí os profissionais da medicina, como a Natasha colocou, invisíveis da nossa população. Então, como esses profissionais vão olhando?
E aí essa categoria, existe estudos, inclusive na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem uma enfermeira que ela fez uma pesquisa no pós-doc dela, onde ela levantou em todos os cursos de medicina do Brasil, de universidades públicas, federais e estaduais, os corpos que eram pesquisados, investigados, eram corpos de mulheres negras, onde os estudantes, inúmeras vezes, e aí ela traz os relatos de experiências, eles amputavam, eles exploravam, eles violentavam esse corpo, que era um corpo de estudo, e aí você imagina estes futuros profissionais da medicina quando vai no Sistema Único de Saúde, no serviço público, atender uma mulher negra. Como que ele olha isso? Inclusive, hoje, você deve saber que está, né, não existe, não sei nem como que está isso, né, Natasha, os corpos que são pesquisados nas faculdades de medicina, esses dados eu não vou conseguir dizer, mas é um estudo de uma enfermeira, e depois eu posso até passar também o contato, que ela faz um levantamento, qual era o corpo estudado nas faculdades de medicina. E ela trouxe também sobre a classe, quando ela estava em formação em medicina, da psicologia também. Existe um número ainda muito irrisório da população negra como profissionais da psicologia. Eu não estudei racismo durante a minha formação. Eu costumo dizer, eu não li Fanon, né? Eu não li Lélia Gonzalez, eu não li Neuza Santos. Eu li uma série de teorias que inúmeras vezes, ou melhor, muitas vezes, nem justificava aquilo que eu estava lendo. Porque eu não me reconhecia durante esse processo de estudo. Então, nós precisamos reconhecer que a nossa sociedade é uma sociedade formada, sim, pela grande maioria da população negra, e o quanto a população negra, a população feminina e também a população da diversidade sexual, ela é vista de uma maneira muito invisibilizada. E aí a gente pode até também trazer essa discussão para a população em situação de rua. E aí nós vamos falar. Esgota, você imagina, pessoal. Eu lembrei de um filme. Você assistiu um filme que é Um Estudante Negro de Medicina? Assisti. Eu também não lembro o nome do filme. Eu não lembro, mas é muito legal assistir. Isso, né? Ele chega na aula de anatomia e ele vê que os corpos lá são corpos negros. Os estudantes são brancos, exceto ele, e os corpos são negros. Bem lembrado. Né? E aí ele vê um movimento de mães que perderam seus filhos por violência policial, e muitos não sabem, o filho simplesmente desapareceu. Ela nem teve o corpo do filho. E aí ele entra num pensamento, né? Será que aquele corpo que eu estou estudando é filho dessa mulher que está, né, protestando porque o filho dela desapareceu? Então é um filme bem perturbador, assim, sabe? Você vai ficando angustiado porque você vê que... E aí, em algum momento do filme, ele tá saindo de uma festa dos amigos brancos ricos, e ele tá na rua e ele é abordado pela polícia. Por que um homem negro, essa hora, tá andando na rua de um bairro nobre? Ele é imediatamente abordado pela polícia. E só não acontece coisa pior porque os amigos vêm e vão intervir. Então, essa é a nossa realidade. Eu não sei como ainda tem gente que fala que não tem racismo. E esse racismo atravessa a saúde e atravessa a saúde mental. A saúde mental, né? E ter, assim, na política efetiva, né? Eu acho que a gente tem que caminhar ainda muito, porque falando, por exemplo, da população em situação de rua, nossa, ela, assim, a saúde mental... todos frequentam NAPS e CAPS, e, quer dizer... Aqui em Santos eu tenho visto muito pessoas com sintomas psicóticos na rua. Eu vejo, pelo menos a minha impressão, é que há uma ausência do poder público, da prefeitura, de cuidar dessas pessoas. Mas não tem o cuidado, porque eles falam assim... você liga para o 153 é tipo uma central. Se é alguém que está na rua e que deseja um abrigo, por exemplo, e tem vaga, porque aí é outra história, e tem vaga, aí eles vão lá pegar a pessoa, porque a gente já teve essa situação, vão pegar a pessoa tal e levam para o abrigo. Mas se tem vaga, porque também já teve situação, não tem vaga, liga amanhã e nunca tem. Mas se é alguém que tem
algum transtorno, eles falam, não tenho o que fazer, porque eu não posso pegar essa pessoa à força e levar para outro lugar, internar, não pode. E eu não tenho onde colocar, a pessoa está na rua e a pessoa não é só... Às vezes ela é quase completamente... Não tem condições de saber a hora para tomar um remédio, por exemplo. Dela se autocuidar, frequentar um NAPS e ter aquela medicação e ela fazer uso da medicação, porque muitos são assim. Mas existe uma política pública para isso, que é o consultório de rua. Eu ia falar sobre isso. Ele só não acontece, mas existe. Mas ele não tem... Por exemplo, essas pessoas que... A gente tem caso, porque eu trabalho na pastoral, né, de Cáritas, lá da igreja Nossa Senhora do Carmo. E a gente trabalha com essa população. E nós temos caso de uma mulher, inclusive, não é uma mulher jovem até, meia idade, jovem, que ela não tem condição de se autocuidar. Não tem condição de dizer, olha, você vai tomar esse remédio às 3 horas da tarde. Só que o poder público não tem uma política para esse tipo de pessoas. Nós temos várias pessoas, sim, que fazem uso de medicação e aí eles conseguem o remédio, eles conseguem se tratar e sabem que não podem ficar sem esse remédio, eles se tratam. Mas casos assim que você está falando na rua de gente que surta, não tem. Eles ficam na rua. A gente já tentou encaminhar essas pessoas e simplesmente não consegue. Tem uma questão muito agravante aqui no nosso município, porque a justificativa que se dá é que o fato de sermos um território de praia atrai uma quantidade de pessoas que ficam nas temporadas e depois elas não vão nos seus locais de origem. Isso é uma falácia, porque existe um levantamento da Unifesp, eu não tenho aqui também os dados concretos, que a grande maioria da população em situação de rua são oriundos da nossa própria região. Isso. E nós sabemos o quanto essa circulação ela vai se dando. Quando a Natasha destaca o consultório de rua, eu tenho muito cuidado em dizer, porque o consultório de rua, eu fui uma das pessoas que escrevi esse projeto. Eu e mais 2 pessoas, dentro do Conselho Municipal de Saúde, nós escrevemos o projeto consultório de rua, foi implementado no primeiro momento pela coordenadoria, na época era uma coordenadoria de saúde mental, e a verba que chegou dentro do município era para 4 viaturas, para 4 formações de equipe, e logo em seguida, esse projeto ele foi caminhado para onde? Para a Secretaria de Desenvolvimento Social. Isso. Eu não estou contra do deslocamento do projeto. Eu não estou falando de uma maneira opositora. Eu estou dizendo que existe uma política eficaz. Então, assim, quando a gente... Eu acho que ele é da saúde ainda, hein? Consultório de rua. Ele migra para o desenvolvimento social, porque a equipe que se encontra, ela não está na formação de... Então, o que acontece? Como que uma cidade como Santos tem apenas um transporte? E esse papel do consultório de rua é nesse sentido que a Natasha fala. Nós que somos da área da saúde mental, inclusive uma vez eu e ela estávamos caminhando na praia e nós presenciamos uma mulher e enquanto nós estávamos voltando, né, saindo do local, nós estávamos acionando a rede pública para para acolher essa situação. Só que esse caminho ele só foi um pouquinho mais ágil porque eu conheço o processo. E eu sei como é feita a abordagem, né? Através do oficial, do profissional social que se encontra, que ele precisa, junto com a viatura, não estou dizendo da polícia nem da guarda, porque não podemos chamar nem polícia militar, nem guarda municipal. Nós estamos falando de cuidar da saúde mental. E aí essa pessoa que faz a abordagem é uma pessoa preparada para isto.
E aonde vai se dar esse encaminhamento é a partir de uma avaliação de uma equipe interdisciplinar. E não tem leito psiquiátrico. E aí, só para finalizar... não tem, né? Inclusive, nessa semana, com algumas pré-conferências, nós vamos estar pautando a necessidade da ampliação do consultório de rua. Porque, senão, nós vamos continuar cada vez mais, não só vivenciando os riscos, mas também correndo o risco. A sociedade, quando ela adoece todos os corpos presentes. Não adianta você ignorar, dizer que esse problema não é meu. E aí é um assunto importante que vocês trouxeram aqui, e ele é inesgotável, mas ele é necessário ser colocado em evidência. Porque só conseguimos mudar e implementar políticas públicas quando a gente consegue observar e ter propriedade do conhecimento. Então, eu sei o trabalho que a pastoral faz e que é de suma importância, mas nós precisamos olhar para esse contexto como uma exigência social. E é isso que a nossa sociedade precisa, né? A todo momento. E hoje a gente vê muitas mulheres também na rua. E é incrível, assim, incrível no sentido de você ver o quanto elas carregam a sua própria casa. Se a gente agora sair daqui e circular no centro de Santos, a gente vê mulheres e famílias com as suas casas montadas, e que isso vira um espetáculo. As pessoas, elas vão publicando, admirando, olha a organização, e eu fico muito impactada, porque quando você faz isso, você está romantizando a desigualdade, a pobreza, o sofrimento, e eu fico muito contente, mas eu trouxe também o consultório de rua para dizer que o meu reencontro com a Natasha se dá a partir do momento que eu conheci o companheiro dela, o Dr. Marcelo, né, psiquiatra, que ele foi a gente estava falando isso aqui antes, né, Natasha, se você tiver à vontade, com cuidado de dizer um pouco sobre o Marcelo, porque o Marcelo foi um dos primeiros psiquiatras do Brasil, principalmente no estado de São Paulo, que saiu de uma unidade pública e foi para o território, e foi para dentro de uma Cracolândia. Então, esse trabalho, como ela trouxe, tem artigo científico que diz que ele é um dos percussores do projeto Braços Abertos. Então, nós temos referências. Sim, inclusive você tem um livro, né, Natália, abordando, como é o nome do livro? Cracolândia Dia a Dia. Esse livro, ele surge num contexto de luto, né? Então, o Marcelo faleceu em 2011, e eu percebo que esse trabalho dele na Cracolândia, de alguma forma, contribuiu para isso, porque o sofrimento naquele lugar era intenso demais. Assim, quem tiver a oportunidade de ler o livro, ver algumas histórias, vai ver que aquilo é um mundo à parte, né? Desde da miséria completa à violência policial. Então, você tem pessoas miseráveis em situações degradantes, e você tem um Estado que só entra lá não para cuidar, mas para reprimir, para violentar ainda mais aquelas pessoas. O Marcelo começa a trabalhar na Cracolândia, e eu acho que o que na história dele faz essa história virar um livro é o fato disso. Ele sai do consultório, ele trabalhava na UBS República, então era, né, no centro dessa região. Ele sai do consultório e ele entra na Cracolândia, né? Porque essas pessoas não iam para a UBS. Então, ele pensa isso. Bom, se eu vou cuidar delas, elas não vêm até aqui, eu vou até lá. E aí ele encontra esse universo, né, totalmente miserável, que é a vida dos usuários de substância naquela região. E é um livro que relata isso. Então, tem uma primeira parte que eu escrevi sobre as coisas que eu fui aprendendo também ao longo, né, da vida e da carreira, de políticas públicas para a população em situação de rua, de políticas públicas para o usuário de drogas, que é um problema sério, né? A gente continua, passaram-se... Estamos em 2023, essa história aconteceu em 2010, 2011. Cracolândia está igual. E as políticas que vêm sendo feitas são as mesmas. Vamos mandar a polícia para dispersar as pessoas, né? O único momento, assim, que a gente começa a ter um cuidado, que é a proposta do Braços Abertos, quando muda a gestão, o projeto é encerrado, né? Não há uma continuidade. O que funcionou, o que não funcionou também, a gente precisa corrigir. Não estou falando que o projeto era perfeito. Mas não, simplesmente não. Esse projeto não é o nosso. O nosso projeto é o de guerra às drogas. O nosso projeto é o de reprimir, é o projeto punitivista, não é o projeto de cuidar.
E é assim que continua até hoje na Cracolândia. Eu imagino assim, essa população em situação de rua, se não tinha algum transtorno psíquico antes de ir para as ruas, adquiriu, né? Tem, porque praticamente todos têm algum elemento, porque é a violência, né, na rua. Então, eu imagino para uma mulher. A mulher ainda é a minoria na rua, né? A gente vê, mas é uma vida mais difícil ainda. É que além de todos os problemas, a mulher, e aí todas as mulheres, claro, uma mulher branca, hétero, de classe alta, ela vai, né, tem uma outra frase, assim, a gente não está todo mundo no mesmo barco, a gente está todo mundo no mesmo oceano. Uhum. E as tempestades nos atingem a todos. Mas uns estão num iate super protegido e outros estão num barquinho a remo, né? Então, claro que a mulher branca, ela também pode ser vítima de violência. E ela é. Então, assim, eu acho que o que eu ia falar é assim, para a mulher, além do agravante da mulher na rua, é o risco de violência física e sexual. A vulnerabilidade é muito maior. Então, sim, uma mulher branca pode sofrer violência. A gente está vendo agora o caso da Ana Hickman, né? Que uma mulher branca, loira, rica, famosa, e mesmo assim ela não está deixando de ser vítima desse ex-companheiro que já pediu até prisão dela baseado na lei de alienação parental, que é uma lei de proteção dos abusadores, né? Então, a gente vê isso. Mas imagina para a mulher que está na rua. Isso, é isso que eu coloquei. Imagina se para o homem é difícil, uma pessoa em situação de rua, porque eu já me coloquei no lugar de uma coisa dessa, né? E uma mulher, ela é sozinha. Sozinha. E certamente ela muitas vezes é vítima dessa violência. Dessa violência. Inclusive sexual, porque E isso é naquela pesquisa que eu citei lá no começo, isso é um dos itens que aparecem como um item que te adoece, né, que prejudica a sua saúde mental. O medo da violência. O homem não tem, assim, claro, existe a violência que acomete o homem, mas o homem não está andando na rua sozinho à noite com medo de aparecer outro e estuprá-lo. E a gente, em qualquer lugar, né, mesmo na orla, quantas vezes a gente quis voltar a pé 11 horas da noite? Será que a gente vai a pé? Será que não vai? Será que é seguro? Seguro por quê, né? Assim, sim. Qual que é o nosso maior medo? Sim. De estar na rua sozinha à noite. Qual que é o maior medo de uma mulher? Eu queria trazer um destaque no que a Natasha trouxe. A minha única filha é surfista. E a minha filha, quando ela começou a surfar, uma série de agressões e violências que ela vivenciava indiretamente quando ela saía na água, até mesmo na própria água. Então, aqui, uma questão, Eneida, para você trazer, são as sereias do mar, que são mulheres surfistas que se reúnem, elas inclusive costumam marcar horários para surfar, porque o quanto o seu corpo também fica vulnerável. Então, eu lembro de um relato da minha filha, a Luz do dia, a primeira vez que ela foi surfar sozinha, quando ela volta trazendo as falas dos homens, ela saindo do mar com a prancha, e a maneira que eles iam falando desse corpo. E aí foi a partir daí que eu trouxe para ela, né? E aí nós que somos mães de mulheres, nós costumamos educar nossas filhas para se protegerem e também para se defenderem. Mas dessa defesa, ela só é possível através de uma rede de cuidado e que precisa ser entre as mulheres. Então, eu queria aqui destacar que no nosso município nós temos as Sereias do Mar, que são surfistas mulheres que se reúnem num dado horário para surfarem junto, para não sofrer as violências que elas muitas vezes vivenciam. Interessante. Eu tenho uma amiga que também é surfista e ela, há muito você colocando, eu lembrei, né? Há alguns anos atrás já ela me colocou isso. Inclusive a dificuldade de pegar onda, porque os homens eles tomam a frente, interrompem, não tem essa camaradagem, essa gentileza, não tem nada disso. Se vira e como sempre fazendo uso da força, né? Da força física e esse problema, eu acho interessante, sim, vamos trazer, né?
Tem mais alguma coisa, assim, abordagem que vocês queiram colocar, que a gente não falou? Eu acho que o que a Aurélia falou em uma dos momentos, assim, a solução, ela é coletiva e ela é de políticas públicas. Então, a gente está falando, olha, tem um monte de coisa que adoece as mulheres. A sobrecarga de trabalho, a sobrecarga de cuidado, a renda, né, o mercado de trabalho que ainda é preconceituoso com as mulheres, a violência sexual. E aí, como é que eu vou ter saúde mental, né? Isso. A solução não é individual. É importante algumas ações individuais? É claro que é. Mas a gente vê, né, assim, eu gosto muito da questão do autocuidado, eu tento trabalhar muito isso também no atendimento às pessoas, mas a gente tem que tomar cuidado com isso para não ser uma forma de culpabilizar o indivíduo por um problema que é estrutural. Como é que eu falo para uma mulher que sai de casa às 4h? Eu atendo pessoas de São Paulo também, sai de casa às 4h, que isso é uma realidade mais de São Paulo, né? Essa coisa muito grande, a cidade. Pega o transporte público para chegar às 7h no serviço. Trabalha o dia inteiro, pega o transporte público, vai chegar às 7h, 8h em casa. Como é que eu falo para ela? Olha, você precisa se alimentar bem, você precisa fazer exercício físico, você precisa meditar. Como ela vai fazer isso? Não existe. Se a gente não tiver políticas públicas que permitam isso, se a gente não questionar a estrutura do problema... Então, claro, eu vou falar para ela, de repente, na sua hora do almoço, em vez de só descansar, sei lá, faz uma caminhadinha de 15 minutos, pode funcionar para você. A gente não vai ignorar que existem algumas ações individuais que são importantes. Tudo bem, é difícil, putz, eu chego super cansada, é mais fácil eu fazer um miojo, porque também tem isso, né, a comida... Porcaria é uma comida mais barata, mais fácil, mais rápida, do que eu preparar uma comida saudável, né? Então, se eu chego cansada, eu vou fazer um miojo. Mas, de repente, dá para eu trabalhar com ela, assim, não, vamos pensar, comprar uma salada, já deixar pronta lá, deixar algumas coisinhas encaminhadas. Vou pensar individualmente. Mas, se eu só falar para ela, olha, como eu já ouvi de paciente falar, de médico que falou, não, se você não fizer a sua parte, eu não posso te ajudar. Se você não parar de comer besteira, eu não posso mais te ajudar, não tem o que eu possa fazer por você. Sempre tem. A gente sempre pode cuidar. Nem sempre a gente pode curar, mas a gente sempre pode cuidar. Então, eu acho que a gente tem que ter esse olhar para não culpabilizar, porque muitas vezes essa pessoa se sente culpada. Muitas vezes essa pessoa fala, a culpa é minha que eu não estou fazendo o que você falou para eu fazer. Cai no que você já falou no começo, né? A individualização e tudo que dá errado é você que não soube fazer direito, né? E às vezes até fala, não, eu não quero um remédio porque eu tenho que dar um jeito nisso, eu tenho que dar conta disso, porque a culpa é minha. Né? Só que aí a gente esquece todo o processo. E acho que, assim, uma outra coisinha que eu queria falar é da pressão estética, que a gente também não falou, né? Mas o Brasil é um dos campeões em procedimentos de cirurgia plástica. Né? O envelhecimento, o etarismo, tudo isso. Então, numa fase em que há uma predisposição biológica, por exemplo, após menopausa, a gente tem queda de alguns hormônios, como progesterona, como estradiol, que aumenta a probabilidade de você fazer sintomas depressivos, que merecem cuidado. Você também tem uma coisa cultural, que é esse olhar da sociedade de você envelheceu, você já não é mais bonita, você não serve mais. E para a mulher jovem, a gente também é um dos campeões em transtornos alimentares, em bulimia, em anorexia. Então, essa pressão estética, que aí acomete também todas as mulheres, mesmo independente da sua classe, raça, também a gente precisa refletir. Né? O que é esse meu corpo que eu tenho que fazer tanto? Claro, assim, a gente tem que se cuidar. É importante perder peso. Uma pessoa obesa tem outras complicações. Então, às vezes é difícil porque a gente traz isso para falar, então, não preciso me cuidar? Claro que precisa. Precisa perder peso, precisa se alimentar bem, precisa fazer exercício. Mas para quê? Para agradar o mercado masculino, que escolhe, né? A gente citou a Valesca Zanello, ela tem um livro que chama A Prateleira do Amor. É a Prateleira do Amor? Acho que é. Depois eu vejo também. Como se as mulheres estivessem na prateleira, e claro, as na frente são as com corpos bonitos, as loiras, as ricas. As do fundo são as mulheres negras, as últimas escolhidas na prateleira. Mas as mulheres mais velhas,
são as últimas a serem escolhidas. E a gente fica nessa avidez, buscando, né? Como é que eu me encaixo para estar lá em destaque na prateleira, para poder ser escolhida? Isso é um fator de adoecimento psíquico. Para ter like também, né? Para estar lá no Instagram e tantas jovens que ficam fazendo selfie, fazendo vídeo delas mesmas, né? Isso tudo Isso não é uma crítica individual, jovem, você é boba de fazer isso. Não. Isso é uma crítica da sociedade. Da sociedade. Né? Olha o que a gente cultural, está fazendo com as pessoas. É cultural e que é absorvido pela nossa sociedade, né? Isso começa na própria infância, né? São os bullying que as crianças vão também sofrendo por uma construção histórica, como a Natasha colocou, né? Que são as ditaduras da beleza. E quando você é o corpo diferente, você acaba sendo acusado e responsabilizado por isso. As próprias mutilações que as jovens adolescentes elas vão vivenciando, porque elas passam a ficar insatisfeitas com o seu próprio corpo, com a sua própria identidade. E a Natasha trouxe essa questão também da violência da sociedade, e a gente precisa falar da violência do casamento. Porque o quanto muitas mulheres são atreladas, não estou fazendo nenhuma crítica aos casamentos, mas o quanto a mulher passa a ser atrelada a esse casamento no envolto de uma necessidade de ser aceita socialmente, sofrendo todas as violências no campo privado. A própria pandemia apresentou isso de uma maneira bastante nítida, o quanto as mulheres estavam sendo violentadas por estar em ambiente privado por conta confinadas, né, por conta da pandemia. E trazer essa questão da estética, que é ditada, de fato, pela sociedade machista, o quanto nós mulheres precisamos olhar para nós como rede de cuidado, porque nós também fomos educadas a brigar entre nós, a nos apontarmos. Concorrente, né? Muito bem colocado, né? Da disputa. E eu vejo cada vez mais o quanto nós estamos nessa sociedade com mulheres um pouco mais inclinadas a estar acolhendo as outras. Eu sempre costumo dizer, é importante sim o conhecimento científico, acadêmico, mas inúmeras vezes, diante daquilo que você está vendo como sofrimento, basta você olhar para a sua humanização, para a sua generosidade, para a sua sensibilização e acolher, porque nós não podemos viver nesse isolamento. E eu acredito muito no corpo social, por esse motivo que a minha linha de abordagem na clínica, ela é social, ela é sócio-histórica, porque eu acredito que as pessoas elas se constroem o tempo todo em sociedade, a partir da sua historicidade, e compartilhando uma cultura onde a educação é prevalência. E eu costumo sempre colocar o seguinte, o processo de cuidado, ele é muito simples. Ele é muito simples, né, Natasha? Mas o quanto nós nos exigimos, porque essa simplicidade, ela passa a ser tão árdua, porque a gente começa a perceber o quanto a sociedade, ela não é propícia à própria saúde mental. Então, a gente precisa olhar a sociedade brasileira por um outro viés de cuidado. A gente não pode mais viver olhando o que está fora. As pessoas, quando fazem viagens internacionais, óbvio, cada país, cada cultura tem a sua particularidade. Mas o nosso país, ele tem muita diversidade. E nós precisamos olhar isso com um pouco mais de orgulho, porque nós fomos uma sociedade construída com muita violência, com muito sangue, com muitas invasões, com muitas corrupções. E eu acredito, sim, eu não vou falar que eu sou otimista, mas nós que somos, né, mulheres aí do campo do ativismo, é óbvio que nós não estamos nisso no contexto de uma falácia. Nós estamos porque nós acreditamos que a partir do momento que nós temos ações conjuntas, nós conseguimos transformar. E nós conseguimos transformar. Sim, só um coletivo que a gente consegue. Prova disso essa proposta que você faz com todas essas temáticas, que são temáticas densas, caras, mas elas são necessárias, porque as pessoas, a maioria das vezes, elas não querem falar sobre isso. E elas não querem falar porque elas não têm acesso. Porque a sociedade está vivendo cada vez mais numa futilidade, no contexto raso, nas relações sociais nem um pouco afetivas. É tudo na prevalência do ter e nada do ser. E o quanto isso é necessário. Eu sou muito
generosa e cuidadosa, não porque eu sou uma profissional da psicologia, mas porque eu sempre acreditei na ajuda mútua. Eu me construí assim como uma ser humana, eu acredito nisso, me faz bem. Mas é isso que a Natasha falou, né? O processo de cuidado nem sempre ele é de cura, mas nós estamos aqui para isso, né? E eu queria também destacar o nome dela, porque ela é uma psiquiatra aqui no município de Santos, que isso tudo que ela está dizendo, ela tem isso na prática do consultório. A Natasha, ela abre as portas do consultório, certamente conforme a agenda disponível dela, mas ela acolhe todas as pessoas, independente das condições. E o quanto os resultados desse trabalho vai mostrando, sim, que a medicina psiquiátrica ela está aí, ela é necessária, o quanto ela dá bons resultados. Eu sou suspeita, porque eu tenho uma admiração por ela, mas é necessário falar isso sobre você, e gratidão por esse convite aí, de eu ter vindo Obrigada, compor Aurélia. com vocês. Nossa, muito enriquecedor esse papo. Muito obrigada, Natasha. Já sabem, Natasha Capozzi e Aurélia Rios. Um grande debate. Olha, gente, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, que a gente só tem a ganhar. Tá bom? Obrigada, Natasha. Eu que agradeço estar aqui. Acho que a mensagem final assim seria essa do cuidado mesmo, né? Já atendi muitos pacientes que no fim falaram: nossa, se eu soubesse que era assim simples, né? Tinha medo da psiquiatria, tinha medo dos remédios, se eu soubesse que era assim simples, que minha vida podia ser tão boa depois de receber esse cuidado, eu teria feito isso antes. Faz 10 anos que eu sofro. Né? Então, assim, o sofrimento só se torna intolerável quando ninguém cuida. Então, eu acredito nesse processo do cuidado. E eu acho que a saúde mental... Cuidado não é sinônimo de remédio. O remédio, às vezes, é uma forma de cuidado. Mas esse cuidado é muito maior. Inclui essa rede, inclui isso que a gente está fazendo aqui, inclui educação, né? Inclui... Eu acho que o cuidado ele é muito amplo. E eu gostaria que as pessoas pudessem acessar esse cuidado de alguma forma. Às vezes... nem sempre é possível, né? Às vezes elas também não querem por medo, por preconceito, por receio. Mas tá aí, assim, eu acho que a gente tem os CAPs, embora, né, isso, o SUS seja subfinanciado, ele tá aí e ele cuida de muita gente. E no âmbito da saúde mental, a gente tem os CAPs, né? A gente tem o NASF, a gente tem, quer dizer, tinha, né? Desmontaram o NASF. Mas, assim, a gente tem essa possibilidade de encontrar um caminho de cuidado. E é isso, eu agradeço muito estar aqui na presença de vocês e poder trazer um pouco disso para o pessoal. Obrigada, viu, meninas? É isso aí, gente. Até a próxima quinta. Valeu!